Quais são os 10 melhores jogadores da NBA na atualidade? Um tempo atrás eu fiz esse vídeo questionando aqui a lista da ESPN de quem eram os melhores jogadores para essa temporada e corrigi o que eu achei que estava errado. E eu errei em algumas coisas. Ainda bem que aquele vídeo não era uma previsão, e sim quem naquele momento eu achava que era melhor para a temporada, mas isso mudou muito. Eu vou deixar esse vídeo aqui, se você quiser assistir ele, obviamente clique, vai lá nele, não precisa ver ele antes de ver esse, mas nesse vídeo aqui eu vou dizer para vocês hoje, na minha opinião, quem são os 10 melhores jogadores da NBA na atualidade. Bom, vocês podem ver como é que as coisas estão separadas aqui, né? De primeiro a terceiro, o quarto e o quinto, de sexto ao oitavo, e o nono e o décimo. Porque eu acho que o top 3 tem um peso, o quarto e o quinto jogador tem outro peso, que são jogadores que são quase top 3, e de sexto ao oitavo tem um peso diferente também, e nono e décimo são aqueles caras que tem discussão se eles são top 10 ou não. Lembrando que tudo que eu falar aqui é a minha opinião e apenas a minha opinião, você tem todo o direito de discordar dessa opinião, inclusive eu peço que você faça isso nos comentários, porque como eu sempre digo, eu aprendo muito com a opinião de vocês nos comentários, eu leio todos, tento responder todos, e se vocês tiverem argumentos para desbancar algo que eu fiz aqui, por favor, desbanquem, porque eu gosto muito de aprender sobre o basquete, de ter novas visões que eu não tenho sozinho, sobre a NBA, sobre os jogadores e, no caso de hoje aqui, sobre quem são os 10 melhores jogadores da NBA na atualidade. Eu coloquei uma coluna aqui de quase também, que são jogadores que quase são top 10 e que eu não poderia ficar sem citar eles. E que já estiveram no meu top 10, inclusive no outro vídeo que eu fiz anteriormente e que eu já citei aqui. Pois bem, quais os critérios que eu vou utilizar para decidir quem são esses jogadores dentro desse top 10 e qual a posição deles dentro dessa lista? Impacto ofensivo. Capacidade defensiva do jogador vai pesar bastante aqui, por isso você pode ver alguma situação que esse cara é muito melhor que esse outro jogador, talvez você não leve em conta a defesa desse jogador, e eu dou muito peso para a defesa, porque para mim ela é 50% do jogo de basquete ainda. E um outro critério vai ser também a disponibilidade desse jogador, se ele é um jogador que se lesiona muito ou não, então vocês já podem imaginar, de acordo com alguns rostos que eu tenho aqui nessa lista, que alguns caras vão ficar bem abaixo ou até fora do top 10. Bom, vamos lá, de acordo com o que eu falei para vocês agora, o Joel Embiid é um jogador que é quase top 10 na minha opinião. Eu coloquei ele muito acima no vídeo que eu fiz anteriormente e ele demonstrou nessa temporada que é um cara que simplesmente não está disponível e não vai estar disponível inclusive. E eu sei que alguns de vocês que estão assistindo vão pensar que nem saudável o Joel Embiid é um jogador top 10 porque vocês não gostam dele, e eu respeito isso, eu não gosto de muitos jogadores dentro da NBA, jogadores que são bons inclusive. Mas é inegável que você vê um cara fazer um fake, dar um step back na linha dos 3 com 2,13 metros de altura, não é algo comum. Ele escolhe cavar faltas? Sim, ele escolhe cavar faltas e pô, o jogo fica muito chato. Mas é um recurso, a NBA permite, ele só se utiliza desse recurso. Para mim ele é quase um jogador top 10 porque ele nunca está disponível. É surreal o quanto o Joel Embiid não está disponível. Aqui junto do Joel Embiid, como jogadores que quase estão no top 10, para mim talvez seja afetivo, mas entra o Trae Young. É um cara que defensivamente ele é nulo. Acho que na minha opinião, e é uma concepção geral, é um jogador que defensivamente deixa muito a desejar. Mas eu gosto muito da forma como o Trae Young enxerga o basquete e da forma como ele consegue criar para os companheiros. Ele é um jogador que, a nível de assistências, é surreal. É um cara que consegue te trazer 30 pontos numa partida se for preciso. É um cara que tem um alcance de arremesso, apesar de não ser tão eficiente, muito grande. Ele arremessa bolas no meio da quadra e sem esforço nenhum, é só mais uma terça-feira pro Trae Young. Dito isso, a falha defensiva que ele representa é muito absurda. Talvez dos jogadores que são quase top 10, ele seja o pior. Não vou falar o pior, mas o menos melhor também não tá correto. Vocês entenderam o que eu quis dizer aqui. O jogador com mais falhas, talvez, acho que essa é a afirmação que eu quero fazer aqui. Ao lado de Trae Young, eu coloco Jalen Brunson. É um jogador que era o franchise player dos Knicks, não é mais, pela chegada desse cara aqui embaixo, Karl Anthony Towns. Eu acho que o Brunson é um cara ofensivamente muito capaz, ele agride bem o aro, ele tem um arremesso de meia distância, ele consegue arremessar, ele consegue cavar faltas e ir para a linha de lance livre, ele consegue envolver os companheiros nas jogadas, mas defensivamente, por causa do tamanho dele, por causa da altura dele,
ele deixa muito a desejar, ele é muito explorado, apesar do time dos Knicks conseguir reverter essa situação muito bem, né? É uma situação coletiva que faz com que essa fraqueza dele, com que essa falha dele seja suprida, mas ele tem essa deficiência e o fato de ele não ser mais o franchise player, o jogador da franquia dos Knicks, me faz colocar ele fora desse top 10. Para muita gente ele nem deveria ser citado aqui e outros nomes deveriam ser citados, como eu disse, é só a minha opinião, são os caras que eu gosto de assistir e são caras que têm características que eu considero ótimas em jogadores que vão ser ou não escolhidos como os melhores jogadores da NBA. A atitude do Jalen Brunson, a capacidade dele de fechar e definir jogos é muito grande e eu levo isso muito em conta e por isso também o Trae Young foi citado aqui. Mas agora, o jogador que é o franchise player do New York Knicks é esse cara aqui, que para mim não é um top 10 e eu vou explicar por quê. Justamente porque ele tem outro cara de nível franchise player na equipe com ele. Isso é necessariamente um fator excludente para mim? Não. Mas o Towns chegou e se tornou o franchise player, mas eu não gosto de usar a palavra aura. Ele não tem a atitude que o Jalen Brunson tem para fechar partidas, por exemplo. Ele é um cara que ataca bem, é um cara que defensivamente se envolve em problemas com faltas, mas ele é muito grande e isso, né, faz com que ele seja automaticamente um melhor protetor de aro, pelo menos. O Jalen Brunson não é um bom defensor de perímetro e debaixo do garrafão ele é nulo. Mas a altura dele faz com que ele seja um cara mais útil na defesa, principalmente pegando rebotes. O Towns lidera a NBA hoje em rebotes por partida. Por isso, para mim, ele é quase um jogador top 10. Se ele mantiver essa consistência, eu acredito e acredito muito mesmo, principalmente pelos fatores que eu vou citar de outros jogadores aqui, que ele se torne um jogador top 10 da NBA na próxima temporada, por exemplo. Um jogador que eu quis muito citar aqui é Kyrie Irving. Para mim, ele talvez não seja tão quase top 10 assim, mas eu queria falar do Kyrie e acho que arrumei uma desculpa para envolver ele num vídeo, que é que o Kyrie se encontrou muito em Dallas. E é uma pena que o Luka tenha saído agora. Talvez não seja tão pena assim, porque ele pode ser o armador oficial dessa equipe, né? O cara que mais tem a posse de bola, que cria para os companheiros, principalmente jogando com o Anthony Davis. Mas enfim, é uma pena que o Luka tenha saído porque ele gostava muito do Luka e o Luka gostava muito dele. Não vou falar mais sobre essa troca dos Lakers com os Mavericks, porque tudo que eu tinha para falar foi abordado em outros vídeos ou no podcast. Se você não escuta o podcast, ele é postado aqui no YouTube também. Você pode conferir que ele está disponível aqui entre os vídeos do canal. Mas o Kyrie é um cara que eu gosto muito e que ver ele jogando basquete bem mais uma vez me deixa muito feliz. Então talvez o Kyrie não seja um cara tão quase top 10 assim, mas que eu achei que valia a pena falar, porque é um jogador que reencontrou o próprio jogo e conseguiu limpar a cabeça de problemas extra-quadra, conseguiu se fechar e focar no trabalho dentro de quadra e readquiriu o basquete dele, que é um basquete muito bonito de assistir. Eu sei que eu não utilizei isso como critério, mas esteticamente falando, de todos os caras que eu falei até agora, o basquete do Kyrie Irving é o mais bonito de se assistir. De longe, disparado, entre esses 5 caras aqui, não tem dúvidas nisso. Simplesmente não tem dúvidas sobre isso. Eu acho que vale citar ele por essa questão. Fazer esse adendo, fazer essa exceção mesmo, só pra falar de Kyrie Irving, porque é um cara que eu admiro muito. Coloquei um cara que deveria estar aqui entre essas fotos e não estava, que é o Anthony Davis. Olhei aqui e falei, ué, cadê o Anthony Davis? Ok, sobraram aqui 11 jogadores para 10 posições. E eu vou ter que me virar com isso, eu não vou colocar outro jogador dentro desse quase aqui agora, porque eu tenho coisas a discutir e talvez discutindo isso com vocês, eu decida durante esse vídeo quem é o meu 10º jogador nessa situação. Pois bem, para mim, caras que fazem sentido colocar em 9º ou em 10º seriam Kevin Durant, Stephen Curry, Victor Wembanyama e Anthony Davis. Kevin Durant e Stephen Curry pelo momento da carreira. O KD continua sendo um dos jogadores mais eficientes da NBA, com alto volume de arremesso. O Stephen Curry ainda é o maior jogador da história, mas ele está num contexto extremamente ruim no Golden State Warriors. E não é a classificação do time, é um contexto de transição da forma do time jogar mesmo. E acho que isso prejudica muito o basquete do Stephen Curry, porque até hoje, nos Warriors, ele conseguiu vencer dentro de um sistema tático muito específico. E tá fora desse sistema tático, tá prejudicando o basquete dele hoje. Então é muito difícil analisar
se ele decaiu de nível ou se o contexto não está conseguindo extrair o melhor do basquete dele. A mesma coisa com o Kevin Durant aqui, que está num time completamente disfuncional, mas que eu vejo ele conseguindo demonstrar o próprio jogo, porque o basquete dele não depende de um sistema tático específico como o do Curry depende. E não é que o Curry não consiga jogar dentro de outro sistema tático, ele é o maior arremessador da história do esporte. É só que os Warriors precisam reencontrar uma forma de usar o Stephen Curry mesmo e implementar essa forma de usar. Nesse momento de transição está sendo muito complicado para a carreira do Curry. Por outro lado, o Victor Wembanyama é um jogador que está vindo de baixo para esse top 10, né? Para mim ele não era top 10 no começo da temporada, mas quando você olha para um cara que tem mais de 20 pontos, mais de 10 rebotes e mais de 5 stocks, né, que são roubos de bola e tocos somados, o Embi hoje tem 3.8 tocos por partida. Isso é completamente surreal. É um nível de proteção de aro muito absurdo. Ofensivamente, ele também carrega o piano nesse time do San Antonio Spurs. E sem ele na equipe, esse time é um completo lixo. Esse time é muito ruim. Agora, com a chegada do De'Aaron Fox, talvez isso possa melhorar e essa distribuição ofensiva fique um pouco mais homogênea. Mas quando o Fox ainda não estava na equipe, é Deus no céu e Victor Wembanyama na terra para esse time do San Antonio Spurs. E para além disso, o Victor Wembanyama é o provável melhor jogador defensivo dessa temporada da NBA. Então, se você tem um cara que é uma âncora tão pesada num time e um cara que é discutivelmente o melhor defensor da NBA, é muito difícil que esse cara não esteja dentro de um top 10 jogadores da atualidade hoje, beleza? Outro nome é o Anthony Davis. É muito difícil para mim julgar o Anthony Davis porque eu acho que eu tenho uma visão, uma concepção, uma ideia muito poluída pelas ausências do Anthony Davis, sendo que nas últimas 2 temporadas, na verdade, ele é um cara que se fez muito presente no time dos Lakers. Ele tá lesionado nesse momento, e isso talvez polua um pouco mais ainda o meu julgamento sobre ele, mas eu acho que ele é um cara que vale ser mencionado sim para estar dentro desse top 10. Por exemplo, eu julgaria hoje um melhor jogador, o Kevin Durant ou o Anthony Davis? Ou o Stephen Curry ou o Anthony Davis? Eu acho que a discussão real está entre Victor Wembanyama e Anthony Davis. Talvez seja injusto com o AD não colocar ele na 10ª posição e colocar o Victor Wembanyama, sabe? Que é um cara muito mais jovem, com muito menos experiência. Porque o AD era o jogador mais importante daquele time dos Lakers e eu defendo que ele é hoje o jogador mais importante do time do Dallas Mavericks. Mas ele não está jogando nos Mavericks agora para a gente ter essa certeza ou não. Entende? É realmente muito difícil para mim colocar o Anthony Davis na 10ª posição. Mas vamos lá, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou puxar ele para essa lista de 9º e 10º. Vou puxar também o Victor Wembanyama. Entre Kevin Durant e Stephen Curry, qual desses 2 jogadores eu julgo que está desempenhando o melhor basquete hoje? E de acordo com o que eu falei para vocês, com os critérios que eu vou utilizar, eu acho que o Kevin Durant tem um impacto defensivo maior que o do Curry. Eu acho que o momento do Kevin Durant, por o jogo dele, como eu disse, não depender do esquema tático da equipe, é melhor que o do Stephen Curry. Então, eu coloco o Curry para disputar 9º e 10º com esses 2 caras e o Kevin Durant como o 8º melhor jogador da NBA. Faz sentido pra vocês? Fala pra mim aqui nos comentários se vocês concordam com essa linha de raciocínio, principalmente com o desempenho do Stephen Curry e do Kevin Durant na temporada. Beleza, com isso posto, eu acho que fica mais fácil daqui pra frente, porque são nomes que na minha cabeça fazem muito sentido já estarem na posição que eles estão hoje. Por exemplo, se eu falo pra você quem é o pior jogador, e não que eles sejam ruins, mas entre essa seleção de jogadores, quem é o pior jogador hoje? O Tatum, o Giannis, o Anthony Edwards, o LeBron, o Luka, o Shai ou o Jokic? Pra mim é muito óbvio que a escolha aqui é Anthony Edwards. Eu acho que não existe discussão. Se você acha que existe discussão, me diz o porquê. Mais uma vez, eu acho que esse vídeo é o que mais vai gerar discussão nos comentários aqui. E eu quero ler tudo isso para entender o ponto de vista de vocês. Mas entre essa seleção de jogadores, para mim o Anthony Edwards é o cara que mais precisa evoluir ainda. É o cara que menos está pronto. Então para mim o Anthony Edwards toma a posição aqui de 7º melhor jogador da NBA na atualidade. Tá, agora eu vou começar a andar em situações um pouco polêmicas aqui. Por quê? Para mim, o 6º melhor jogador da NBA hoje é o LeBron James. E muita gente vai colocar ele, talvez até no top 3. Mas eu vejo o LeBron
jogando essa temporada toda do lado do Anthony Davis e agora do lado do Luka. Então acho que ele tem uma quantidade de ajuda muito grande. Eu sei que esse não era um dos critérios que eu citei, mas ofensivamente, sem dúvidas, o LeBron ainda é capaz de criar 20, 22 pontos, 23 pontos, 25 pontos. Ele é capaz de dar 10 assistências, mas defensivamente o quanto ele regrediu é muito evidente. E, gente, ele tem 40 anos. Isso não é uma crítica ao LeBron. É uma constatação de que a idade ela chega para todos. E a gente vê o LeBron dando catavento na cabeça de pivô de 2,16 m. Sim, isso é surreal. E talvez esse contraste entre um cara que tem 40 anos e o que ele consegue fazer em quadra façam a gente ter uma noção de que o LeBron tá numa posição que ele não tá hoje. Não sei se faz sentido para vocês, mas para mim ele é o 6º melhor jogador da NBA hoje, até em relação a esses outros aqui, e o quanto eles ainda têm para evoluir dentro da NBA, sabe? E o quanto eles desempenham também dos dois lados da quadra, principalmente em relação ao Tatum e ao Giannis. E para mim os outros, ofensivamente, produzem tão melhor que o LeBron que fazem compensar a falha defensiva, principalmente se falando aqui de Luka Doncic. Espero que tenha ficado bem dentro do critério para vocês aqui. Como eu disse, ninguém precisa concordar com o que eu estou falando, mas acho que dentro dos critérios que eu citei, faz sentido ter o LeBron nessa posição hoje. E aqui eu não vou perder muito tempo e vou puxar o meu 4º e 5º colocado aqui para essas posições. Quem é o 4º e quem é o 5º? O Shai é o MVP lógico dessa temporada por critérios que eu vou citar num vídeo que eu vou postar daqui uns dias ainda. Se você está assistindo isso para mais de uma semana do lançamento desse vídeo aqui, esse vídeo falando sobre o Shai MVP já saiu, você pode conferir ele no canal já. Se faz menos de uma semana que eu postei esse vídeo que você está assistindo agora, esse vídeo do Shai ainda não foi pro ar, fica no aguardo aí que ele vai em 3 ou 4 dias. Mas mesmo sendo o MVP dessa temporada, pra mim, ele não entrega tantas coisas no ataque, como criação de jogadas e leitura e escolha de arremesso, tão boas quanto as do Jason Tatum. É difícil falar, pra mim a diferença não é tão grande entre os dois, mas defensivamente eu escolho o Jason Tatum. Pelo tamanho, o que gera versatilidade, o Jason Tatum ele pode defender um jogador da posição 1 com alguma dificuldade e pode defender um jogador da posição 5 também com alguma dificuldade, mas 2, 3 e 4 ele com certeza defende. Enquanto o Shai, mesmo sendo um cara que rouba muitas bolas, e esse é sim um aspecto defensivo importante, ele não é um cara tão versátil assim quanto o Jason Tatum. E defensivamente, eu priorizo um cara que é versátil a um cara que é especialista em uma ou duas posições. Salvo raras exceções, como por exemplo Jrue Holiday. Se bem que o Jrue Holiday ele consegue marcar um pivô porque ele é muito forte, e eu já vi o Celtics usando ele dessa forma, como por exemplo o marcador primário do Joel Embiid ou do Karl Anthony Towns para que a dobra de um homem maior chegue, mas isso é assunto de outro vídeo com certeza. Mas pra mim eu prefiro um cara que consiga marcar 3, 4 ou até as 5 posições do que um cara que marca 2 muito bem, entendem o que eu tô falando? E no ataque eu vejo o Jason Tatum conseguindo ser também mais polivalente que o Shai. O Shai é um cara que com certeza consegue encontrar uma forma de fazer uma cesta, sem sombra de dúvidas. Mas ele ainda não tem um arremesso dos 3 muito aprimorado, ele é um cara que não consegue criar tão bem para os seus companheiros ainda, e essas são coisas que eu vejo no Jason Tatum. Não que ele tenha necessariamente mais assistências, mais bolas dos 3 que o Shai, mas que ele tem essa capacidade, a gente viu isso acontecendo numa final. O Tatum conseguiu ser muito versátil em uma série de final, e para mim isso tem um peso absurdo. Ele é hoje o melhor jogador do atual campeão da NBA. Então para mim ele tá, por muito pouco ele não tá dentro desse top 3, e eu até aceito uma discussão entre o Jason Tatum e esse cara aqui que para mim é o 3º melhor jogador da NBA hoje, que é o Luka Doncic. Se a gente tá falando de Luka, a gente tá falando sobre falha defensiva, sem sombra de dúvidas. Isso focando nas coisas ruins, né? Ofensivamente ele é um gênio, um dos maiores gênios das últimas décadas da NBA. Se não fosse a existência do Nikola Jokic, a gente diria com certeza que o Luka é um dos maiores, é o maior gênio ofensivo que apareceu desde LeBron James. Mas defensivamente ele deixa muito a desejar.
em relação aos cuidados com o próprio corpo, que foi inclusive o argumento utilizado pelo Nico Harrison, GM do Dallas Mavericks, para trocar o Luka Doncic. Ele falha muito, ele é um cara que não cuida do seu instrumento de trabalho, que é o seu próprio corpo. Então eu aceito um argumento de que hoje talvez o Jason Tatum seja um melhor jogador que o Luka Doncic, por esses fatores. Mas ofensivamente, quando você assiste esses dois caras jogando, talvez por o Luka ter até mais posse de bola e o Tatum ser um cara que consegue jogar mais fora da bola, enfim, são outros critérios. Assistir o Luka jogando é incrível. É realmente mágico, mano. É surreal assistir esse cara jogando. Surreal é uma palavra que eu utilizo muito, mas no caso do Luka é realmente surreal. É fora da realidade o que ele consegue fazer ofensivamente. E ele só não é top 2 da NBA porque ele realmente não consegue defender, mano. Ele é um cara incapaz de ter 3 posses defensivas boas seguidas, tá ligado? E aqui a gente chegou no top 2 e talvez seja muito óbvio para algumas pessoas falar que o Nikola Jokic é o melhor jogador da NBA hoje. A temporada que ele tá fazendo é absurda. É uma coisa que historicamente a gente não viu. E isso está sendo relativizado, inclusive. Então, por que é que o Giannis disputa esse posto com ele? Porque o Giannis é, pra mim, o melhor defensor da NBA hoje. Ele pode não vencer o prêmio de melhor defensor da NBA, mas em relação à versatilidade, à capacidade de leituras defensivas, ele tem coisas que o Victor Wembanyama ainda não tem. Então, por isso, pra mim, ele é o melhor defensor da NBA hoje. Inclusive, a gente tem que arrumar esse 9º e 10º aqui. Fica comigo no vídeo que a gente vai fazer isso. Então, quem, entre Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo, é o melhor jogador da NBA hoje? Com o mesmo argumento de que o Luka tá aqui porque ele é um gênio ofensivo do basquete, a capacidade dele de criar cestas é absurda, e não só para ele como para os companheiros também, tanto que é um jogador que faz de tudo na quadra, pega rebote, faz ponto, dá assistência, arremessa de longe, corta para dentro, enfim, dá passes esteticamente perfeitos, maravilhosos de bonitos, tá ligado? Com esse mesmo argumento de que ele é tão bom ofensivamente que as falhas defensivas são compensadas, eu coloco o Nikola Jokic em primeiro. Então, o Giannis, para mim, hoje é o segundo melhor jogador da NBA. Se você acha o Giannis o melhor jogador da NBA, eu não te julgo. Mas eu acho que o ataque do Luka não é estratosférico e magnífico o suficiente para compensar a defesa do Giannis. A defesa do Giannis é a melhor defesa da NBA. Pensa nisso, a melhor liga de basquete do mundo. O cara que melhor defende nessa liga é esse homem aqui, Giannis Antetokounmpo. E ofensivamente, ele é um cara que é capaz de te entregar 25, 27, 30 pontos, que não tinha arremesso nenhum, mas que agora arremessa de meia distância e tem mais de 45% de aproveitamento dos arremessos de meia distância. A última vez que eu conferi, 48% inclusive, e que, se não me engano, nessa temporada ainda não terminou nenhuma partida com menos de 50% de aproveitamento dos arremessos de quadra. Um completo absurdo. Então, para mim, ter esse ataque, ser capaz de criar para os companheiros e ainda ser o melhor defensor da NBA, coloca ele na frente do Luka Doncic hoje. De novo, quer colocar o Jason Tatum em terceiro e o Luka em quarto? Eu não vou discutir, eu não vou brigar com você, mas eu acho que está muito bem definido que esses 4 caras são os 4 melhores jogadores da NBA hoje. E o Jokic não tem como argumentar mais a favor do cara do que para e assiste 5 jogos do Denver Nuggets. Porque pode ser que em 2 ele não esteja muito bem. Ainda assim, talvez ele faça um triplo-duplo. Mas nos outros, cara, se você parar pra assistir 5 jogos do Denver Nuggets, você vai ver o quão gênio o Nikola Jokic é e o quão sutis são as coisas que ele faz em quadra. E ainda assim, o impacto dele é imenso, é gigantesco. É fora de tudo que a gente já viu na história da NBA, digo mais uma vez. Um impacto tão grande em áreas tão diferentes do jogo, gente. E defensivamente um cara que melhorou muito desde 3 temporadas atrás, por exemplo. Então os nossos 8 melhores jogadores da NBA hoje são Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Jason Tatum, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James, Anthony Edwards, Kevin Durant, e vamos resolver essa bucha aqui. Eu fico muito tentado mesmo, a tirar o Anthony Davis daqui. Mas eu acho que é de uma injustiça
tão grande, porque ele de fato é um excelente defensor e um cara que ofensivamente também era o maior pontuador dos Lakers, até sair agora do time. Ao mesmo tempo em que eu olho pro Victor Wembanyama e acho que ele já merece estar dentro desse top 10 por ser essa âncora do San Antonio Spurs. Talvez eu esteja beneficiando ele por estar num time ruim, talvez, mas dentro do que eu tô pensando agora, isso faz sentido. Nesse mesmo passo eu não consigo tirar o Stephen Curry dentro de um top 10 ainda. Então esse é um impasse que eu não sei, eu realmente não sei como resolver. Então eu acho que entre esses três caras, talvez o único que eu tenha certeza seja o Victor Wembanyama. E isso é bastante estranho, eu sei. Eu sei que ele tem muito teto e ainda precisa se provar muito. Nunca ganhou nada dentro da NBA, enquanto esses caras aqui são campeões, o Stephen Curry principalmente. Mas falando da atualidade, eu vejo a carreira do Stephen Curry num declínio, o que é completamente normal para a idade dele e tem que se adaptar para voltar até o nível que tinha antes. E o Anthony Davis num momento estável da carreira, porque eu acho que ele tem 30 anos, 29, 30, 31 anos, não sei direito. Mas é um cara que eu vejo ele presente na equipe e talvez por estar no mesmo time que o LeBron ele tenha sido ofuscado. Então eu não sei como resolver essa situação. Eu realmente não sei. A minha vontade é de fato deixar assim. O Victor Wembanyama em nono e o Anthony Davis e o Stephen Curry em décimo. O Stephen Curry muito pelo momento de fato. E o Anthony Davis por essa visão poluída que eu tenho dele, por não saber julgar em qual situação ele se coloca aqui. Tem muita gente que inclusive colocaria ele entre sexto e oitavo aqui e eu acho que ok. Se você tem essa capacidade de discernimento, que eu não tô tendo e que eu não tive mesmo escrevendo o roteiro para esse vídeo, muito bom. Por favor, me fala esse argumento nos comentários aqui mais uma vez para eu poder ler e formar essa minha opinião. Mas eu não consigo formar isso aqui. E entre esses caras de baixo, pra mim, o Joel Embiid é o que menos merece estar dentro desse quase aqui. Porque é um cara que não consegue estar presente nunca, nunca e nunca. Eu não sei como resolver essa situação e eu não quero prolongar esse vídeo mais do que ele já tá longo. Então me diz aqui quem vocês acham que deve sair entre Victor Wembanyama, Stephen Curry e Anthony Davis de dentro desse top 10. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida aqui, considera se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos e se você quer assistir o vídeo do outro top 10 que eu fiz baseado na lista da ESPN, ele está aparecendo aqui na sua tela agora. Muito obrigado pela sua audiência e eu te vejo no próximo vídeo.